Ela enfiou as mãos na máquina enquanto todos riam. Ninguém ali sabia que aquela mulher de macacão surrado carregava um segredo capaz de mudar o destino de toda a fábrica e de todos os que riram dela naquele dia. O barulho que a prensa central fez quando morreu não foi um estralo. Foi um gemido longo, grave, como se a máquina estivesse pedindo socorro antes de desabar em silêncio absoluto. E quando ela parou, levou junto tudo o que havia de vida naquele galpão. As esteiras pararam. As luzes de operação apagaram uma por uma. O chão, que há instantes vibrava com a cadência do metal sendo prensado, ficou quieto como o interior de um túnel. Os operadores se olharam sem saber o que fazer. Era o tipo de silêncio que não acontecia na Metal Prime Industrial. Era o tipo de silêncio que custava caro demais. Cláudia, supervisora de turno, foi a primeira a se mover. Ela cruzou o galpão quase correndo, os olhos fixos no painel vermelho que piscava no centro da prensa. Aquela estrutura de aço de 6 metros de altura que respondia por mais da metade de toda a produção da fábrica. Sem ela, a Metal Prime não entregava. Sem ela, contratos caíam. Sem ela, centenas de famílias deixavam de receber no fim do mês. "Alguém me diz o que aconteceu aqui?" ela gritou, e a voz dela ecoou pelo galpão vazio de som. Ninguém respondeu de imediato. Os operadores afastaram como se a máquina parada fosse culpa de qualquer um que chegasse perto. Foi então que Sarah Mendes apareceu. Ela veio do fundo do corredor de manutenção com a caixa de ferramentas no ombro e aquele jeito de andar que não tinha pressa, mas que chegava onde precisava chegar. Não correu, não gritou. Apenas se posicionou diante da prensa, colocou a caixa no chão e ficou alguns segundos olhando para a máquina com a atenção de quem lê uma página conhecida de um livro antigo. "Sarah." Cláudia se aproximou com urgência nos olhos. A produção parou há 8 minutos. Edson tentou, não conseguiu, os outros nem chegaram perto. "Você consegue ver o que é?" Sarah não respondeu de imediato. Ela abriu o painel lateral com a chave que tirou do bolso do macacão, sem consultar ninguém, sem pedir autorização, e enfiou a lanterna pequena entre os compartimentos internos da máquina. A luz amarela varreu cada cabo, cada pistão, cada junta de vedação como se procurasse algo específico. Tomás, o aprendiz mais novo do turno, ficou parado a alguns metros, observando. Ele havia chegado à Metal Prime semanas antes, vindo de um curso técnico, e ainda não havia entendido completamente como as coisas funcionavam ali. Mas havia entendido uma coisa rapidamente. Sarah Mendes sabia o que fazia. Ele via isso na forma como ela tocava cada peça, como se as ferramentas fossem extensão dos próprios dedos. "É o sistema de pressão hidráulico", Sarah disse em voz baixa, quase para si mesma. "O regulador secundário falhou, mas tem mais coisa aqui." "Quanto tempo para consertar?" Cláudia perguntou. "Depende do que eu encontrar quando abrir o segundo compartimento." Foi exatamente nesse momento que o barulho dos passos firmes no corredor metálico anunciou a chegada de Rodrigo Lacerda. Diretor de operações da Metal Prime Industrial havia anos, Rodrigo tinha aquele tipo de presença que enchia o ambiente antes mesmo de ele cruzar a porta. Não pela competência, entenderam os funcionários com o tempo, mas pela autoridade que ele exercia com a naturalidade de quem nunca precisou conquistar nada. O cargo havia sido do pai. O pai havia passado para ele, e Rodrigo, desde então, tratava a fábrica como um território que lhe pertencia por direito de nascimento. Ele entrou no galpão, viu a prensa parada, viu o painel vermelho piscando, e a expressão dele endureceu. Depois viu Sarah com as mãos dentro da máquina, e a expressão mudou de novo. Ficou diferente. Ficou com aquele sorriso que os funcionários mais antigos reconheciam imediatamente. O sorriso que aparecia quando Rodrigo estava prestes a dizer algo que não deveria. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou para Cláudia, mas os olhos estavam em Sarah. Prensa central parou. Sarah está avaliando a falha. Sarah. Ele repetiu o nome como se experimentasse o sabor de algo estranho. "A mecânica." "Sim." Rodrigo cruzou os braços e ficou parado, observando Sarah trabalhar por alguns segundos. Ao redor, os operadores que haviam se afastado voltaram aos poucos, atraídos pelo magnetismo silencioso daquela situação. Tomás percebeu que o galpão, que havia esvaziado com a parada da máquina,
estava se enchendo de novo. Não de trabalho, mas de expectativa. Você sabe o que está fazendo? Rodrigo perguntou, dirigindo a pergunta às costas de Sara. Ela não se virou. Continuou trabalhando. Sim. Edson tem 10 anos de casa e não conseguiu identificar o problema. A voz dele ficou levemente mais alta, calibrada para ser ouvida por todos ao redor. Mas você vai conseguir. Não era uma pergunta. Era uma afirmação com veneno dentro. Sara retirou a mão do compartimento, limpou a luva no macacão e olhou para ele pela primeira vez. Edson procurou no lugar errado. O problema não está no regulador principal. Está no secundário, com agravante no sistema de retorno. Rodrigo soltou um som que era meio riso, meio incredulidade. Ela já tem o diagnóstico. Alguns funcionários na lateral do galpão sorriram, desconfortáveis. Não era o tipo de sorriso de quem acha graça. Era o tipo de sorriso de quem não sabe o que fazer com o desconforto de assistir a uma situação que parece errada, mas que não tem coragem de nomear. Rodrigo, Cláudia disse em voz baixa. A produção está parada. Eu sei que a produção está parada, Cláudia. A paciência dele com a supervisora era diferente, controlada. Com Sara, ele não se dava ao trabalho de controlar. O que eu quero saber é por que estamos deixando que ela mexa numa máquina de 2 milhões de reais, quando nem o mecânico sênior conseguiu entender o problema. Porque eu entendi, Sara disse. E a voz dela foi tão direta, tão sem adorno, que cortou o ar do galpão como um instrumento afiado. O sorriso de Rodrigo se abriu mais. Ele deu alguns passos em direção à máquina, parou a uma distância curta de Sara e a encarou com aquela mistura de superioridade e diversão que ele usava como escudo. Sabe o que eu acho? Acho que você é corajosa. Esse é o problema da coragem sem experiência. Ela faz a gente se meter onde não deveria. Tenho experiência suficiente para limpar filtro e trocar correia, com certeza. Ele falou devagar, pausando em cada sílaba como quem saboreia cada palavra. Mas isso aqui não é concerto de quintal. Isso é engenharia de precisão. E com todo o respeito, a pausa foi calculada. Isso não é serviço de mulher. O galpão ficou tão quieto que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas no teto. Tomás engoliu em seco. Cláudia olhou para o chão. 2 operadores mais antigos trocaram um olhar rápido. Ninguém falou. Sara ficou parada por exatamente 3 segundos. Depois virou de volta para a máquina, enfiou a mão no segundo compartimento e disse uma coisa que Tomás nunca esqueceria enquanto vivesse. A máquina não sabe o gênero de quem a conserta. Só sabe se a mão que toca nela entende o que está fazendo. Rodrigo soltou uma risada. Curta, alta, genuína na crueldade. Olha só, filósofa também. Rodrigo. A voz de Cláudia tentou novamente. Pode parar, Cláudia. Ele ergueu a mão sem olhar para a supervisora, os olhos ainda em Sara. Eu vou ser direto com você. Essa máquina é o coração dessa fábrica. Se você mexer errado, a gente não para por um dia. Para por semanas. E aí, meu bem, não é minha cabeça que rola. É a sua. Então, antes que você estrague tudo, sugiro que tire as mãos daí e espere os profissionais chegarem. A que profissionais? Sara perguntou sem ironia, sem agressividade. Apenas curiosidade técnica genuína. Vou chamar a empresa que fabricou essa prensa. Eles têm um técnico especializado. O técnico especializado deles demora dias para chegar aqui. Vocês perdem produção, perdem o contrato da Ferrão Componentes e pagam multa por atraso. Ela fez uma pausa. Ou me deixam trabalhar agora. O nome Ferrão Componentes mudou alguma coisa no rosto de Rodrigo. Era o maior cliente da Metal Prime, e Sara sabia disso. Todo mundo ali sabia. Como você sabe do contrato da Ferrão? Ele perguntou. E pela primeira vez havia algo diferente no tom. Não raiva. Algo que chegava perto de surpresa. Porque eu leio os murais de produção toda semana. O prazo de entrega está afixado no corredor B há 1 mês. Mais silêncio. Rodrigo endireitou o paletó, olhou para os lados como quem verifica se ainda tem plateia, e então apontou o dedo para Sara com um sorriso que pretendia encerrar o assunto. Você nunca vai consertar isso. Não hoje, não desse jeito, não com essas ferramentas. E quando você confirmar o que eu estou dizendo, quero que venha pessoalmente me dizer que eu estava certo. Ele virou as costas e foi embora. Os funcionários começaram a se dispersar aos poucos, alguns comentando em voz baixa.
outros simplesmente retornando para seus postos, sem ter nada para fazer, já que a produção estava parada. O galpão voltou a ter aquele silêncio de máquina morta. Tomás ficou parado, olhando para Sara, que havia voltado ao trabalho como se Rodrigo nunca tivesse existido. "Você realmente acha que consegue?" ele perguntou, com a voz de quem pergunta de verdade, sem julgamento. Sara não respondeu de imediato. Ela estava com a lanterna presa entre o queixo e o ombro, as duas mãos trabalhando dentro do compartimento, os olhos concentrados num ponto específico da estrutura interna da máquina. Quando falou, foi sem tirar os olhos de dentro do mecanismo. "Eu não acho, Tomás. Eu sei." O aprendiz ficou olhando, sem entender completamente, mas sentindo que havia algo ali que ia além de qualquer conserto. Foram necessários mais alguns minutos de trabalho silencioso antes que Sara encontrasse o que estava procurando. Sua mão parou. A respiração mudou levemente. Ela retirou o braço do compartimento devagar, como se precisasse de um momento para processar o que havia tocado. Na mão dela havia uma peça. Pequena, cilíndrica, encardida de graxa velha. Uma válvula de controle de fluxo, e ela estava quebrada de um jeito que não acontece por desgaste natural. Estava quebrada de um jeito que acontece quando alguém força, quando alguém aplica pressão onde não deveria. Sara ficou olhando para aquela peça por um longo tempo. Não era uma falha mecânica comum. Não era o tipo de coisa que acontecia depois de anos de uso. Era o tipo de coisa que acontecia quando alguém deliberadamente queria que a máquina parasse. Ela fechou a mão devagar sobre a válvula, olhou para o corredor por onde Rodrigo havia saído e entendeu que o problema da Metal Prime era muito maior do que uma prensa quebrada. Sara ficou parada com a válvula na mão por tempo suficiente para que o significado daquilo afundasse completamente dentro dela. Não era desgaste, não era fadiga de material, não era o tipo de fratura que anos de trabalho contínuo produzem numa peça metálica. Era uma quebra limpa, diagonal, no ponto exato onde a pressão interna da máquina era mais vulnerável. Quem havia feito aquilo sabia exatamente onde colocar a força. Sabia exatamente o que estava fazendo. Ela fechou os dedos ao redor da peça e olhou para os lados com discrição. O galpão estava parcialmente vazio agora. Alguns operadores aguardavam nos postos, sem ter o que fazer com a produção parada. Tomás ainda estava ali, alguns metros atrás, quieto como alguém que percebe que está testemunhando algo maior do que entende. Sara tomou uma decisão em silêncio. Guardou a válvula no bolso interno do macacão, fechou o compartimento lateral da prensa e abriu o painel de acesso superior, como se continuasse o diagnóstico normalmente. Ninguém havia visto o que ela havia retirado. Ninguém sabia o que ela carregava no bolso. Por enquanto, era melhor assim. "Tomás", ela chamou sem elevar a voz. Ele se aproximou rapidamente. "Sim." "Vai até o almoxarifado e pede pela válvula VCF7, modelo de retorno. Fala que é solicitação de manutenção emergencial. Se perguntarem quem mandou, diz que foi Cláudia. E se não tiverem em estoque, vão ter. Essa peça é de reposição padrão e está no inventário obrigatório. Se disserem que não, vão até a prateleira C do setor 2 e procuram você mesmo. Ela é cinza, com a numeração gravada na lateral." Tomás piscou, surpreso com a precisão daquelas informações. "Você conhece o almoxarifado de cor?" "Conheço a fábrica inteira de cor." Ela já havia voltado ao painel, a lanterna entre o queixo e o ombro de novo. "Vai." Ele foi. Sara trabalhou por alguns minutos sozinha, abrindo outros compartimentos, verificando conexões, mapeando mentalmente o estado geral da máquina além do problema imediato. Era um hábito que seu pai havia ensinado quando ela ainda mal alcançava a bancada da oficina dele. Nunca conserta só o que pediu para consertar. Olha tudo. A máquina conta a história inteira se você souber ouvir. O pai. Ela afastou o pensamento antes que ele pudesse se fixar. Havia um tempo certo para a memória e havia um tempo certo para trabalho. Ali, naquele momento, era tempo de trabalho. Cláudia se aproximou devagar, com aquele jeito de quem quer falar, mas não sabe se deve. Ficou parada a 1 metro de distância até Sara virar a cabeça para ela. "Pode falar." "Quanto tempo você precisa?" A supervisora perguntou, a voz baixa, quase confidencial.
Com a peça certa, menos de 1 hora. Cláudia expirou devagar. Rodrigo vai voltar. Você sabe disso. Sei. E quando ele voltar e a máquina não estiver funcionando, ele vai usar isso como argumento para te tirar da manutenção. Você entende o que estou dizendo? Sara parou o que estava fazendo. Olhou para Cláudia com atenção genuína. Você está me avisando ou me pedindo para desistir? A supervisora ficou quieta por um instante que durou mais do que deveria. Estou te avisando. Uma pausa. Nunca pedi para você desistir de nada. Havia algo naquela voz. Sara conhecia Cláudia há tempo suficiente para saber que a mulher não era covarde. Era cautelosa, que é uma coisa diferente. A cautela vinha de experiência, de cicatrizes acumuladas ao longo de anos naquele ambiente onde as regras não estavam escritas em nenhum manual. Cláudia, Sara disse com cuidado, você já viu alguma vez essa máquina parar desse jeito? Sem aviso? Sem sinal progressivo de falha? A supervisora franziu o senho. Não assim. Geralmente, quando ela vai falhar, a gente percebe antes. Vibração irregular, variação de pressão, ruído diferente. Dessa vez foi do nada. Exatamente do nada. As duas se olharam. Cláudia era inteligente o suficiente para entender o que Sara estava insinuando sem precisar que ela completasse a frase. A expressão da supervisora mudou devagar, como uma luz se apagando por dentro. Sara, ainda não tenho certeza. Sara disse com firmeza. Por isso não falo nada agora, mas preciso que você fique de olho. Se alguém perguntar sobre os registros de manutenção da semana passada, você me avisa. Cláudia assentiu com um movimento quase imperceptível da cabeça e então se afastou para retomar sua ronda pelo galpão. Tomás voltou com a válvula numa sacola plástica, trazendo também uma expressão de quem havia descoberto algo no caminho. Achei a peça, mas Sara, no almoxarifado tem um registro de saída dessa mesma válvula há poucos dias. Alguém retirou uma e não assinou o formulário direito. Só tem uma inicial, a letra R. Sara recebeu a sacola sem demonstrar reação. Obrigada. Isso é importante? Pode ser. Ela abriu a sacola, examinou a válvula nova contra a luz da lanterna, confirmou a numeração. Agora fica aqui e não comenta isso com ninguém. Consegue fazer isso? Tomás assentiu com seriedade. Havia algo na forma como Sara conduzia tudo o que fazia a levá-la a sério de um jeito que ele ainda estava aprendendo a articular. Não era o volume da voz, não era a postura agressiva. Era uma espécie de certeza que ela carregava como se fosse parte do próprio corpo. Sara abriu o compartimento inferior da prensa, localizou o encaixe da válvula danificada, ou melhor, do espaço que ela havia deixado quando removeu a peça, e começou o processo de instalação. Era um trabalho que exigia precisão milimétrica. A válvula de controle de fluxo regulava a pressão de retorno do sistema hidráulico e, se não fosse encaixada no alinhamento exato, criaria mais problemas do que resolvia. Enquanto trabalhava, Sara respirava no ritmo do serviço. Era nesse estado que ela se sentia mais ela mesma. Não havia julgamento ali dentro, entre os compartimentos de aço e os feixes de cabos hidráulicos. A máquina não perguntava o que ela estava fazendo lá. A máquina apenas respondia ou não respondia, e Sara havia aprendido faz muito tempo que essa honestidade mecânica era mais rara e mais valiosa do que qualquer coisa que a maioria das pessoas oferecia. O pensamento do pai voltou. Dessa vez ela deixou. Ele havia morrido com as mãos marcadas de graxa, num avental de couro velho que ela guardou por anos depois. Nunca havia sido homem de muitas palavras, mas havia falado o suficiente para ela levar pela vida. Uma das coisas que ele dizia, quando ela ainda era jovem o suficiente para achar que o mundo seria mais simples do que era: a ferramenta não escolhe a mão, mas a mão escolhe o que faz com ela. Ela havia escolhido essa mão. Havia escolhido esse macacão, esse galpão, esse cheiro de óleo e metal que muitos achavam pesado demais para uma mulher carregar. Não havia pesado. O que havia pesado eram outras coisas. Coisas que ela não contava para ninguém naquele galpão, porque ninguém ali precisava saber. Não ainda. A válvula encaixou com um clique preciso. Sara ajustou o torque do parafuso de fixação com a chave certa. Não qualquer chave, a chave certa, porque havia uma diferença crucial no torque de aperto que um mecânico impreciso jamais respeitava.
Verificou o alinhamento com o instrumento que tirou do estojo de couro. Fechou o compartimento inferior. Abriu o painel de controle lateral. Verificou as conexões de retorno. Resetou o sistema de pressão manualmente. E então ficou parada, com a mão sobre o botão de reinicialização, respirando devagar. Era o momento em que a máquina dizia se você havia feito certo ou errado. Era o momento em que o trabalho encontrava a realidade. Sara havia passado por esse momento centenas de vezes na vida, em fábricas diferentes, em máquinas diferentes, com problemas diferentes. E nunca havia deixado de sentir aqueles segundos anteriores ao resultado como algo que chegava perto do sagrado. Ela pressionou o botão. A prensa central da Metal Prime Industrial tremeu uma vez, como um animal que acorda. Depois os sistemas hidráulicos começaram a pressurizar com aquele ruído característico de fluido em movimento. As luzes do painel foram mudando de vermelho para amarelo, do amarelo para verde, uma por uma, em sequência. E então a máquina voltou à vida. O som dela enchendo o galpão foi como uma respiração profunda depois de muito tempo submerso. As esteiras voltaram. O ritmo do metal voltou. A vibração que os operadores sentiam nas solas dos pés voltou. E com ela veio um tipo de alívio coletivo que ninguém precisou colocar em palavras. Tomás não conteve. Funcionou. Os operadores que estavam nos postos começaram a se movimentar, realinhando o fluxo de produção, reativando as etapas que haviam sido interrompidas. Cláudia, do outro lado do galpão, olhou para Sara e fez um aceno discreto com a cabeça. O tipo de reconhecimento que pessoas contidas oferecem quando não querem deixar a emoção aparecer completamente. Sara não comemorou. Fechou a caixa de ferramentas, enroscou os fechos, colocou no ombro. Verificou o painel uma última vez para confirmar que todos os indicadores estavam estáveis. Só então se afastou da máquina. Mas antes que chegasse ao corredor de manutenção, o barulho dos passos no chão metálico anunciou o retorno de Rodrigo. Ele entrou no galpão com 2 homens ao lado, provavelmente supervisores de outros setores, convocados para testemunhar o que ele esperava que fosse o fracasso dela. A expressão que ele usava era aquela de quem chega para encerrar um assunto, para pronunciar o veredicto que já havia decidido antes de sair. Mas o galpão estava funcionando. Rodrigo parou no meio do corredor, ficou olhando para a prensa em operação, para as esteiras em movimento, para os operadores trabalhando. Ficou olhando por tempo suficiente para que o silêncio ao redor dele se tornasse incômodo. Então olhou para Sara. Ela estava de pé, caixa no ombro, esperando. Não havia triunfo na expressão dela. Não havia deboche. Não havia o sorriso de quem quer esfregar o resultado na cara de alguém. Havia apenas aquela calma que era, em si mesma, mais devastadora do que qualquer provocação. Como você fez isso? Ele perguntou. E pela primeira vez a voz não tinha a mesma firmeza de antes. Meu trabalho, ela respondeu. Um dos supervisores ao lado de Rodrigo murmurou algo para o outro. Um operador próximo havia parado de fingir que não estava ouvindo. Edson tentou por 40 minutos. Rodrigo disse como se procurasse uma explicação que preservasse alguma coisa que estava escorregando das mãos. Edson é um bom mecânico, mas procurou no lugar errado. Sara não havia se movido do lugar onde estava. O problema estava no sistema secundário, não no principal. É um diagnóstico que exige conhecimento do manual técnico completo dessa prensa, não só da operação cotidiana. E você tem esse conhecimento? Tenho. Rodrigo ficou parado por um momento que pareceu mais longo do que era. Havia alguma coisa trabalhando por dentro dele, visível no modo como os músculos do rosto se ajustavam, como os ombros se posicionavam. Era o trabalho de um homem que está acostumado a ter o controle de todos os cenários e que, pela primeira vez em muito tempo, está num cenário que não controla. Bem, ele disse finalmente, com uma leveza forçada que não enganou ninguém. Parece que tivemos sorte hoje. Sorte. A palavra caiu no galpão como uma pedra num lago quieto. Os operadores ao redor ouviram. Tomás ouviu. Cláudia, que havia se aproximado, ouviu. Sara ouviu e não respondeu. Rodrigo deu meia volta e foi embora com os 2 supervisores, a passada rápida demais para quem fingia que estava tudo bem. O galpão ficou em silêncio por alguns segundos.
Depois, Tomás se aproximou de Sara com aquela expressão de quem ainda está processando o que acabou de testemunhar. Ele chamou de sorte, o aprendiz disse, com uma indignação jovem e genuína na voz. Eu ouvi. Isso não é justo. Sara ajeitou a correia da caixa no ombro e começou a caminhar em direção ao corredor de manutenção. Não. Ela concordou, simplesmente. E você não vai fazer nada? Ela parou. Virou para ele e disse uma coisa que Tomás levaria consigo por muito tempo depois daquele dia. Já fiz o que precisava ser feito. A máquina funciona. A produção voltou. Centenas de pessoas vão receber no fim do mês porque eu fiz meu trabalho. Uma pausa. Isso não é pouca coisa, Tomás. Não deixa ninguém te convencer de que é. Ela continuou andando. No bolso do macacão, a válvula quebrada ainda estava lá. A válvula que não havia falhado. A válvula que havia sido forçada deliberadamente por alguém que conhecia aquela máquina, que conhecia aquele ponto vulnerável, que havia retirado uma peça idêntica do almoxarifado dias antes, e assinado com uma inicial, a letra R. Sara sabia que havia duas possibilidades. Ou era coincidência, ou aquela letra pertencia a alguém que, por algum motivo que ela ainda não compreendia completamente, queria ver a Metal Prime sangrar por dentro. E enquanto caminhava pelo corredor escuro em direção à sala de manutenção, uma memória que ela havia guardado fundo ressurgiu sem avisar. Uma conversa, meses antes, numa sala que ela não deveria ter ouvido, com vozes que ela reconhecia. Palavras sobre dinheiro, sobre contrato, sobre alguém que precisava ser removido do caminho. Ela havia ignorado na época. Havia dito para si mesma que não era da conta dela. Agora, com a válvula no bolso e a inicial gravada na memória, Sara entendeu que havia cometido um erro naquele dia. Não o de ter ouvido, o de ter ficado em silêncio. E que esse silêncio havia custado caro demais. A casa de Sara Mendes não era grande. Era do tipo que guarda tudo no tamanho certo. Não sobra espaço, não falta o essencial. Uma cozinha pequena com cheiro de madeira antiga, uma sala com 2 cadeiras e uma mesa que servia para tudo, e um corredor curto que levava a 2 quartos, um dos quais ela havia transformado em algo que ninguém que a conhecia no trabalho jamais imaginaria encontrar ali. Ela abriu a porta desse quarto com cuidado, como sempre fazia, e ficou parada no vão por um instante. As paredes eram cobertas de esquemas técnicos, não os esquemas básicos que qualquer mecânico industrial tinha em casa. Eram plantas completas de sistemas hidráulicos, diagramas de circuitos de pressão, manuais técnicos abertos e anotados à mão com uma letra pequena e precisa. No centro da mesa, havia um caderno com capa de couro já gasto nas bordas. O caderno onde ela registrava tudo que aprendia, tudo que observava, tudo que ainda precisava entender melhor. Ela se sentou, colocou a válvula quebrada sobre a mesa e ficou olhando para ela sob a luz do abajur. A fratura era exatamente como havia aparecido no galpão. Limpa, calculada, feita por alguém que entendia de pressão e de ponto de ruptura. Sara pegou a lupa que ficava no estojo ao lado do caderno e examinou a peça com o cuidado de um investigador diante de uma prova que pode mudar tudo. Havia marcas, pequenas, quase invisíveis sem a lente certa, mas estavam lá. Marcas de uma ferramenta específica, um extrator de torque, do tipo que só existia em 2 lugares dentro da Metal Prime, na sala de manutenção especializada e no armário particular do supervisor de engenharia. Sara anotou tudo no caderno: data, descrição, localização da fratura, tipo de ferramenta inferida, registro do almoxarifado com a inicial. Cada detalhe que ela havia guardado na memória durante o dia foi transferido para o papel com a mesma precisão que ela usava para encaixar uma peça num compartimento milimétrico. Então ela chegou na parte mais difícil, a conversa. Havia sido numa tarde comum, semanas antes. Ela estava no corredor que passava pelos fundos da sala administrativa. Um corredor que a maioria dos operadores não usava, porque ficava do lado do setor que não era deles, mas que Sara conhecia porque era caminho mais rápido para a sala de manutenção especializada. A porta estava entornada. Ela não havia parado para ouvir, mas as vozes eram altas o suficiente para que as palavras chegassem até ela sem que precisasse.
O contrato não pode sair daqui. Se sair, acabou. Então tira o obstáculo. Tirar como? Do jeito que precisa ser tirado. Ela havia continuado andando. Havia dito para si mesma que podia ser qualquer coisa. Negociação comercial, discussão entre sócios, o tipo de conversa de pressão que acontecia em qualquer empresa sob estresse financeiro. Havia escolhido não carregar aquilo. Agora, com a válvula sabotada na mesa à sua frente, o peso daquilo que havia ignorado caía sobre ela de uma vez só. Tira o obstáculo. Sarah fechou o caderno devagar. Havia uma pergunta que ela ainda não havia se feito com clareza suficiente, porque havia algo nela que resistia a formulá-la. Mas agora precisava. O obstáculo era a máquina? Era a produção? Ou era uma pessoa? Ela chegou cedo à Metal Prime no dia seguinte. Não pelo corredor principal, onde os outros funcionários entravam. Pelo acesso lateral, o que ficava perto do pátio de carga. Um hábito velho de quando precisava checar o estado das máquinas antes que o turno começasse e o barulho tornasse impossível ouvir o que os motores diziam quando ainda estavam frios. O pátio de carga era um ambiente completamente diferente do galpão de produção. Aberto, com a luz da manhã entrando pelo portão largo, cheirava a diesel e terra molhada. Caminhões de entrega estacionavam ali nas primeiras horas, e os carregadores trabalhavam com aquela eficiência silenciosa de quem começa antes do mundo acordar. Foi ali que ela viu Hélio. Hélio era o supervisor de engenharia da Metal Prime, o único além de Sarah que tinha acesso ao armário com as ferramentas especializadas. Um homem de postura cansada, de cabelos já brancos nas laterais, que havia passado a vida inteira naquela fábrica e que raramente levantava a voz para coisa alguma. Ele estava encostado num dos pilares do pátio, com um café na mão, olhando para os caminhões sem realmente vê-los. Sarah se aproximou com calma. Hélio. Ele a olhou sem surpresa. Sarah. Cedo hoje. Sempre fui cedo. Ela ficou ao lado dele, olhando para o pátio também. Queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar. O extrator de torque do armário especializado. Você emprestou para alguém recentemente? O silêncio que se seguiu durou mais do que uma resposta simples exigiria. Hélio girou o copo de café devagar entre as mãos. Por que pergunta? Porque ele foi usado num lugar onde não deveria ter sido usado. Hélio ficou quieto por mais alguns segundos. Quando falou, a voz saiu num tom diferente. Não assustado, mas pesado, como alguém que estava carregando algo há tempo demais e que estava começando a sentir o peso nos ombros. Você já sabe, então. Estou montando o que sei, Sarah disse com cuidado. E preciso saber o que você sabe também. Sarah. Ele virou para ela pela primeira vez desde que haviam começado a conversar, e havia algo nos olhos dele que ela não esperava encontrar. Não era culpa, era medo. Você não entende o tamanho do que está tocando. Então me explica. Ele olhou para os lados. Os carregadores estavam longe o suficiente. O contrato da Ferrão Componentes não é só um contrato, é a garantia de operação dessa fábrica pelos próximos anos. Sem ele, a Metal Prime entra em processo de reestruturação. Uma pausa. Sabe o que isso significa na prática? Demissões. Em massa. Ele baixou a voz ainda mais. E tem gente que sabe disso e está usando isso. Tem gente que prefere que a fábrica sangre aos poucos a deixar que uma auditoria externa entre aqui e descubra certas coisas. Que coisas? Hélio sacudiu a cabeça. Longe demais para eu ir agora. Ele olhou para ela com uma seriedade que chegava perto do aviso. O que eu posso te dizer é o seguinte. A máquina não foi o alvo. O alvo era o prazo de entrega da Ferrão. Se a prensa ficasse parada por dias, o contrato caía. E se o contrato caísse antes de uma reunião que vai acontecer semanas, a diretoria teria argumento suficiente para encerrar um departamento inteiro e terceirizar tudo. Sarah ficou parada, absorvendo cada palavra. Quem autorizou o uso do extrator? Hélio jogou fora o restante do café. Essa é a pergunta certa. Ele se endireitou, como se a conversa houvesse terminado da forma que ele havia decidido que terminaria. E é a pergunta que você não deveria fazer em voz alta dentro dessas paredes, Sarah. Não ainda. Ele entrou pelo portão lateral sem mais nada. Sarah ficou no pátio. A luz da manhã havia crescido enquanto conversavam. E o movimento dos caminhões havia aumentado. A fábrica estava acordando ao redor dela, indiferente.
com aquela rotina pesada e constante que continuava independente de qualquer coisa que acontecesse nos corredores dos fundos ou nas conversas que ninguém deveria ouvir. Ela respirou fundo. O alvo era o prazo. O alvo era o contrato. O alvo era fazer tudo cair antes que alguém pudesse ver o que estava embaixo. E ela havia consertado a máquina. Havia devolvido o prazo. Havia, sem saber completamente o que estava fazendo, atravessado o plano de alguém. A reunião aconteceu no meio da manhã, na sala de vidro que ficava no mezanino acima do galpão. O ambiente que os operadores chamavam entre si de o aquário, porque dava para ver tudo lá dentro sem ser chamado para entrar. Sara não havia sido convocada. Ela soube da reunião porque Cláudia a encontrou no corredor de manutenção com uma expressão que misturava urgência e desconforto. Rodrigo convocou uma reunião com a diretoria. O assunto é revisão do protocolo de manutenção. Que protocolo? Sara perguntou, mas já sentia a resposta se formando antes mesmo de Cláudia falar. Ele está propondo que intervenções em equipamentos de grande porte sejam vetadas para mecânicos sem certificação de engenharia. Cláudia fez uma pausa deliberada. Nível de certificação que exige diploma universitário na área. O silêncio entre as duas durou exatamente o tempo necessário para que o significado completo da manobra ficasse claro. Sara não tinha diploma universitário. Tinha algo muito mais raro: décadas de conhecimento prático, cursos técnicos avançados, certificações industriais e uma competência que havia ficado provada diante de todos na tarde anterior. Mas num papel formal, numa política escrita, ela não teria o título que a nova regra exigiria. Ele está tentando me tirar da manutenção pesada, Sara disse. Não era uma pergunta. Em termos formais, a regra valeria para todos, mas na prática, eu seria a única afetada. Cláudia assentiu com aquela contenção de quem confirma algo que preferia poder negar. Sara olhou para cima, em direção ao mezanino de vidro. Daqui, ela podia ver silhuetas se movendo no interior da sala. Rodrigo em pé, gesticulando, a diretoria sentada. A reunião estava acontecendo agora, e ela estava no corredor, sem ter sido chamada, sendo retirada de uma decisão que afetava diretamente sua vida. Havia um tipo de injustiça que chegava gritando, com confronto e humilhação pública, e que o coração reconhecia imediatamente. E havia um tipo de injustiça que chegava em silêncio, bem vestida, com linguagem formal e argumentos técnicos, e que era muito mais difícil de enfrentar, porque ela não tinha rosto imediato, não tinha momento claro de contestar. Sara conhecia os dois tipos, e sabia qual dos dois machucava mais fundo. Foi Tomás quem apareceu no corredor nesse momento, vindo rápido, com aquela expressão de quem acabou de descobrir algo e não sabe ao certo se deveria ter descoberto. Ele parou diante de Sara e de Cláudia e por um segundo ficou sem palavras. Fala, Sara disse. Eu fui verificar o registro completo do almoxarifado, não só da válvula. Fui ver todos os registros das últimas semanas. Ele respirou. Tem outras peças retiradas sem assinatura completa. 3 retiradas diferentes, em dias diferentes, todas com a mesma inicial. E uma delas, ele fez uma pausa. É uma peça que não tem nenhuma função nos equipamentos que estão em operação agora. Que peça é essa? Sara perguntou. Um sensor de sobrepressão. Do tipo que entra em ação quando o sistema principal falha. Ele olhou para ela com uma seriedade que parecia grande demais para a pouca experiência que tinha. Se a prensa tivesse continuado forçando sem esse sensor instalado depois que o regulador falhasse, ele não terminou a frase. Não precisava. Sara fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. Não era só sabotagem para derrubar um contrato. Era sabotagem que, se ela não tivesse encontrado o problema no tempo que encontrou, poderia ter resultado em algo muito pior do que produção parada. Poderia ter resultado em uma falha catastrófica de pressão. Poderia ter colocado pessoas em risco. Pessoas que trabalhavam naquele galpão todo dia. Pessoas que tinham família esperando em casa. Ela abriu os olhos. Acima, no aquário de vidro, Rodrigo ainda gesticulava para a diretoria. E Sara entendeu que o caderno de couro na mesa do quarto dela, com tudo que havia anotado na noite anterior, não era mais apenas um registro pessoal. Era uma prova. E chegara o momento de decidir o que fazer com ela.
Havia uma fotografia na carteira de Sara que ela não mostrava para ninguém. Não porque fosse segredo, mas porque algumas coisas perdem alguma coisa quando são explicadas, quando precisam ser apresentadas, quando saem do lugar silencioso onde vivem para entrar no barulho das palavras. A fotografia mostrava duas pessoas numa oficina pequena, uma menina de tranças e um homem de avental. Os dois curvados sobre um motor aberto. A menina com uma chave na mão maior do que ela conseguia segurar direito. O homem era seu Arthur, o pai. Ela havia crescido naquela oficina como outras crianças crescem em quintais, com liberdade, com terra, com a sensação de que o mundo inteiro cabia naquele espaço. Enquanto as outras meninas da rua brincavam de outras coisas, Sara aprendia a diferença entre um parafuso de rosca fina e um de rosca grossa. Aprendia a ouvir o motor. Aprendia que uma máquina nunca mente. Ela faz exatamente o que você faz com ela. E se algo sai errado, o erro está sempre num gesto humano em algum ponto do caminho. Seu Arthur nunca havia dito que aquilo era serviço de homem. Nunca havia dito que ela deveria estar em outro lugar. Havia apenas passado a chave para a mão dela e dito, tenta. E quando ela errava, ele não tomava de volta. Ele dizia, de novo. E quando ela acertava, ele não aplaudia. Ele dizia, agora você sabe. Era esse o idioma que eles falavam. O idioma das mãos e das ferramentas e das máquinas que respondiam quando você entendia o que elas precisavam. Ele havia morrido anos antes, num hospital simples, com aquelas mãos marcadas de uma vida inteira de trabalho dobrada sobre o cobertor. Sara havia segurado aquela mão até o fim. E quando saiu do hospital, com o sol baixo e o estacionamento vazio, havia feito uma promessa silenciosa que nunca havia colocado em palavras para ninguém. Não vou desperdiçar o que você me ensinou. Ela pensou nisso enquanto caminhava pelo corredor que levava ao setor administrativo da Metal Prime, com o caderno de couro debaixo do braço e a válvula quebrada guardada num envelope dentro da bolsa. O setor administrativo ficava numa ala separada do galpão, acessada por uma porta de vidro temperado que sempre parecia pertencer a um lugar diferente. Mais silenciosa, mais fria, com aquele cheiro de ar-condicionado e papel que contrastava com o calor úmido e o barulho do chão de fábrica. Era o ambiente onde as decisões eram tomadas, onde os números eram analisados, onde o destino de centenas de operadores era discutido em reuniões com água mineral na mesa. Sara havia entrado nessa ala poucas vezes, não porque tivesse medo, mas porque raramente havia motivo. Seu trabalho era no galpão, era nas máquinas. Era no lugar onde as coisas que eram decididas nessa ala encontravam a realidade e precisavam funcionar de verdade. Mas hoje havia motivo. A sala que ela procurava ficava no final do corredor, com uma placa discreta na porta. Diretoria Geral. Dona Perpétua Lacerda. Sara parou diante da porta. Respirou. Dona Perpétua Lacerda era a fundadora da Metal Prime. Uma mulher que havia construído a fábrica do zero, décadas antes, quando o bairro industrial ao redor ainda era pouco mais do que terreno vazio. Aos poucos havia crescido, havia contratado, havia firmado contratos que ninguém acreditava que uma empresa jovem conseguiria segurar. E depois, com a saúde fragilizada por um problema cardíaco que a havia tirado da rotina ativa, havia passado a gestão diária para o filho. Para Rodrigo. Sara bateu 2 vezes. Entre, disse uma voz do outro lado. A sala era ampla, com uma janela que dava para o pátio de carga lá embaixo. Dona Perpétua estava sentada atrás de uma mesa organizada com aquela precisão de quem nunca perdeu o hábito do controle, mesmo quando o corpo havia pedido que diminuísse o ritmo. Era uma mulher de cabelos completamente brancos, costas eretas e olhos que avaliavam sem pressa e sem piedade desnecessária. Ela olhou para Sara por um momento. Você é a mecânica que consertou a prensa central. Sim, senhora. Sente. Sara sentou. Colocou o caderno sobre a mesa, mas não o abriu ainda. Havia uma ordem certa para dizer o que precisava ser dito. E ela havia pensado nessa ordem durante toda a noite. Dona Perpétua, eu vim aqui porque o que eu tenho para mostrar à senhora não pode ser entregue a mais ninguém dentro dessa fábrica antes de passar pelos seus olhos. Não porque eu queira criar problema, mas porque se eu entregar no lugar errado, a prova desaparece e o problema continua.
A fundadora não demonstrou surpresa. Apenas juntou as mãos sobre a mesa. Continue. Sara abriu o caderno. Apresentou cada ponto com a mesma precisão que usava para descrever um problema técnico. Sem exagero, sem drama, sem nada além dos fatos e do raciocínio que os conectava. A válvula forçada, as marcas do extrator, os registros do almoxarifado com a inicial, o sensor de sobrepressão retirado, a conversa que havia ouvido no corredor semanas antes. Quando terminou, tirou o envelope da bolsa e colocou a válvula quebrada sobre a mesa. Dona Perpétua ficou olhando para a peça por um longo tempo. Você tem noção do que está dizendo? Tenho, senhora. Está dizendo que alguém dentro dessa fábrica sabotou o principal equipamento de produção, colocou funcionários em risco e fez isso com o objetivo de derrubar o contrato da Ferrão antes de uma reunião de diretoria. Isso é o que as evidências indicam. Silêncio. Dona Perpétua se levantou devagar e foi até a janela. Ficou de costas para Sara por um tempo que pareceu longo demais. O tipo de silêncio que não é ausência de pensamento, mas excesso dele. Essa reunião de diretoria que você mencionou, ela disse sem se virar. Você sabe o que seria votado nela? Hélio me disse que era sobre reestruturação. Terceirização de um departamento. É mais do que isso. Dona Perpétua voltou para a mesa, mas não se sentou. Ficou de pé, com as mãos apoiadas na superfície, olhando para Sara com uma expressão que havia mudado. Não havia mais apenas avaliação ali. Havia algo que chegava perto de cansaço. O cansaço de quem descobre que uma coisa que suspeitava era verdadeira. Nessa reunião seria votada a venda de 30% das operações da Metal Prime para um grupo externo. Uma venda que eu me opus desde o início e que foi colocada em pauta sem o meu consentimento formal, aproveitando um período em que eu estava afastada por questões de saúde. Sara ficou imóvel. Se o contrato da Ferrão caísse antes dessa reunião, Dona Perpétua continuou. Os números da empresa entrariam em colapso e a venda seria aprovada por necessidade financeira. Seria difícil para qualquer membro da diretoria votar contra quando os indicadores estivessem todos no vermelho. Ela fez uma pausa. Você me consertou mais do que uma máquina, Sara. O nome saindo da boca da fundadora, com aquela familiaridade simples, fez algo se mexer por dentro de Sara que ela não estava preparada para sentir. Ela não respondeu de imediato. Ficou parada com o peso inteiro daquilo assentando. Havia entrado naquela sala com evidências de sabotagem industrial. Estava saindo com a compreensão de que havia, sem saber, frustrado um movimento que poderia ter mudado o destino da empresa inteira. Dona Perpétua, ela disse com cuidado, preciso perguntar uma coisa diretamente. Pergunte. A inicial nos registros do almoxarifado. R. Quem tem acesso ao armário do extrator de torque e cuja assinatura começa com essa letra? O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era o tipo de silêncio que antecede não uma resposta, mas uma decisão sobre até onde uma resposta pode ir. Rodrigo assina os formulários internos com a inicial do primeiro nome, Dona Perpétua disse, e depois ficou calada. Sara não precisou de mais nada além disso. Ela saiu da sala administrativa com o caderno debaixo do braço e uma clareza fria dentro do peito que não era raiva e não era tristeza. Era o tipo de clareza que aparece quando você finalmente vê o mapa completo de um lugar onde estava andando no escuro. Rodrigo havia sabotado a própria fábrica da mãe. Havia retirado peças, forçado uma falha, removido um sensor de segurança, tudo para garantir que o contrato maior caísse no momento exato em que a venda pudesse ser aprovada. Uma venda que provavelmente o beneficiava de formas que Sara ainda não tinha como calcular completamente. E havia chamado o trabalho dela de sorte. Ela estava no meio do corredor quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Cláudia. A proposta do Rodrigo foi aprovada pela diretoria. A partir da semana que vem, manutenção de grande porte só com engenheiro certificado. Sinto muito. Sara leu a mensagem 2 vezes. Guardou o celular. Então continuou andando. Não havia pressa agora. Havia direção. Tomás a encontrou no corredor de manutenção com uma expressão que oscilava entre indignação e impotência. A combinação característica de quem é jovem o suficiente para achar que a injustiça deveria ter conserto imediato e já viveu o suficiente para saber que raramente tem.
Eu soube, ele disse, da nova regra. Isso é contra você. Eu sei. O que vai fazer? Sara abriu a sala de manutenção, entrou, colocou o caderno na bancada. Continuar trabalhando. Mas se a regra entrar em vigor, ainda não entrou. Ela o olhou com atenção. E antes que entre, tem coisa mais importante para resolver. Ela abriu o caderno na última página anotada. Tomás, preciso que você faça uma coisa que exige discrição total. Consegue? Ele endireitou os ombros. Consegue. Os registros do almoxarifado que você verificou. Preciso que você tire uma fotografia de cada folha com a inicial R e guarde no seu celular pessoal, não no aparelho da empresa. Depois imprime e me traz, sem falar com ninguém. Posso fazer isso agora. Faz. Enquanto Tomás saía, Sara ficou sozinha na sala de manutenção. Era um ambiente pequeno, com cheiro de óleo limpo e metal. Um cheiro que ela conhecia desde criança, que havia aprendido a associar a segurança e a pertencimento. Era ali que as ferramentas tinham nome, que cada gaveta tinha ordem, que o caos do galpão lá fora se transformava em método. Ela olhou para as mãos. Ainda tinham as marcas do trabalho do dia anterior, linhas escuras nas juntas que o sabão industrial não tirava completamente. Seu pai tinha as mesmas linhas. Ela lembrava de olhar para elas quando era criança e achar que eram o mapa de um lugar que só ele conhecia. Agora ela conhecia também. A porta se abriu e Hélio entrou com passos pesados, fechou atrás de si e ficou encostado na parede com os braços cruzados. A expressão dele havia mudado desde a conversa no pátio. Estava mais fechada, mais tensa, como alguém que tomou uma decisão difícil e ainda está carregando o peso dela. Você foi falar com Dona Perpétua, ele disse. Não era acusação, era constatação. Fui. Eu avisei que era perigoso. Você avisou que era perigoso fazer isso em voz alta dentro dessas paredes. Sara respondeu. A sala dela fica dentro dessas paredes, mas a decisão que ela vai tomar não. Hélio ficou quieto por um momento. Então, de dentro do bolso do avental, tirou um envelope dobrado e colocou sobre a bancada ao lado do caderno de Sara. Guardei isso há semanas sem saber o que fazer. São os formulários originais das retiradas do almoxarifado, os que deveriam ter ido para o arquivo administrativo. Uma pausa longa. Nunca chegaram lá. Sara olhou para o envelope. Olhou para Hélio. Por que você guardou? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava num registro diferente. Mais baixo, mais honesto. O registro de quem finalmente coloca no chão um peso que estava carregando em pé. Porque trabalho nessa fábrica há mais anos do que Rodrigo Lacerda tem de vida. Essa fábrica foi construída por uma mulher que começou com nada e tratou cada funcionário aqui como gente. Ele olhou para ela. E eu não estava disposto a ficar calado enquanto o filho dela a destruía por dentro. Só não sabia como falar sem que fosse a minha palavra contra a dele. Sara pegou o envelope com cuidado. Abriu. Os formulários estavam intactos, com datas, com a inicial, com o carimbo do almoxarifado. Eram provas formais, não inferências, não marcas interpretadas com lupa. Documentos com data e assinatura que ligavam a retirada das peças a uma pessoa específica, num período específico, antes de uma falha que havia colocado pessoas em risco. Hélio, Sara disse, você vai precisar assinar um depoimento formal sobre onde guardou isso e por quanto tempo. Eu sei. Ele não hesitou. Estou pronto. Naquele momento, algo dentro de Sara se reorganizou. Não era alívio. Era algo mais parecido com a sensação de uma peça encaixando no lugar certo. O clique preciso que indica que o mecanismo está alinhado e pronto para funcionar. Ela havia entrado naquela fábrica semanas antes como mais uma mecânica. Havia consertado máquinas. Havia ouvido comentários que fingiu não ouvir. Havia mantido a cabeça baixa porque sabia que levantar a cabeça cedo demais em determinados ambientes era o mesmo que dar alvo para quem estava esperando. Mas havia chegado o momento em que manter a cabeça baixa deixava de ser estratégia e virava cumplicidade. Ela fechou o envelope, colocou dentro do caderno e fechou o caderno. Fora da sala, o galpão funcionava. A prensa central, que ela havia devolvido à vida na tarde anterior, produzia com o ritmo constante de uma máquina que não sabia de nada além de cumprir sua função. Os operadores trabalhavam, as esteiras carregavam,
O barulho de sempre enchia o ar. E lá em cima, no aquário de vidro do mezanino, uma luz estava acesa. Rodrigo ainda estava na fábrica. Sara olhou para aquela luz por um segundo. Então pegou o caderno, o envelope e a bolsa e foi em direção à saída. Não a saída do galpão, mas a saída da Metal Prime. Havia uma providência que precisava ser tomada fora daquelas paredes, com pessoas que tinham autoridade que nenhum diretor de operações poderia anular com uma reunião e uma regra nova. Ela não olhou para trás. Nunca havia sido do tipo que olha para trás quando já sabe para onde está indo. O escritório do Ministério do Trabalho ficava num prédio antigo no centro da cidade. Daqueles que carregam nas paredes a memória de décadas de disputas, acordos e histórias que nunca entraram em nenhum noticiário. O corredor de entrada cheirava a papel velho e café passado, e as cadeiras da sala de espera tinham o desgaste honesto de um lugar que recebe gente que chegou até ali porque não tinha mais outro lugar para ir. Sara sentou numa dessas cadeiras com o caderno no colo e a bolsa fechada ao lado. Ao redor, outras pessoas esperavam com aquele silêncio específico de quem está num lugar que representa a última tentativa antes de desistir. Um homem mais velho com uma pasta de documentos. Uma mulher jovem com uma criança no colo que dormia com a cabeça no ombro dela. Um casal que não conversava entre si, mas cujos ombros se tocavam. O tipo de contato que diz mais do que qualquer palavra. Sara olhou para cada um, sem que nenhum percebesse. Havia algo naquele ambiente que a fazia sentir menos solitária, o que era estranho, porque ela não havia chegado ali achando que estava sozinha. Havia chegado com provas, com nomes, com fatos alinhados em ordem no caderno de couro. Mas ver aquelas pessoas esperando com seus próprios fardos lembrava que a injustiça não escolhe endereço, não escolhe gênero, não escolhe o tamanho da empresa onde acontece. Ela havia ligado antes de sair da Metal Prime para a doutora Vanessa Cordeiro, uma auditora fiscal do trabalho que havia visitado a fábrica meses antes numa inspeção de rotina. Não havia sido uma conversa longa. Sara havia dito apenas que tinha documentos relacionados a uma irregularidade grave e que precisava de orientação sobre como protocolá-los corretamente. A auditora havia pedido que ela viesse pessoalmente. Sara Mendes? Uma voz chamou da porta lateral. Ela se levantou. A sala da doutora. Vanessa era pequena e organizada com a eficiência de quem trabalha com volume alto e tempo curto. Pilhas de processos nas laterais, uma planta de segurança do trabalho fixada na parede, 2 copos de café na mesa, um claramente dela, outro provavelmente esquecido por alguém da reunião anterior. A auditora era uma mulher de presença direta, do tipo que não perde tempo com formalidades além das necessárias. Ela apontou para a cadeira do outro lado da mesa sem cerimônia. Senta. Me conta. Sara contou. Da mesma forma que havia contado para a Dona Perpétua, mas com mais detalhes técnicos, porque a doutora Vanessa tinha o contexto de quem conhecia a fábrica por dentro. Apresentou o caderno aberto, os registros fotográficos que Tomás havia tirado, o envelope com os formulários originais que Hélio havia guardado. A auditora ouviu sem interromper, o que Sara interpretou como sinal de respeito profissional. Quando o relato terminou, ela ficou olhando para os documentos espalhados sobre a mesa por um momento antes de falar. A remoção do sensor de sobrepressão é o ponto mais grave aqui, ela disse. Isso não é sabotagem de produção. Isso é omissão deliberada de dispositivo de segurança, o que configura irregularidade séria, independentemente de qualquer outra intenção por trás. Ela olhou para Sara. Se a prensa tivesse continuado operando sem esse sensor e houvesse uma falha de pressão no sistema principal. Eu sei, Sara disse. Pensei nisso. Você salvou vidas além do contrato. Precisa entender isso com clareza. A frase caiu de um jeito que Sara não havia se preparado para receber. Ela não respondeu de imediato. Ficou com aquelas palavras pousando dentro dela em camadas, cada uma afundando mais fundo que a anterior. Seu Arthur havia dito uma vez, numa tarde em que ela havia consertado sozinha pela primeira vez, um motor que havia derrubado 2 aprendizes adultos da oficina. Quando você faz direito o que sabe fazer, protege mais gente do que imagina. Não precisa saber os nomes de todos que protegeu. Ela nunca havia entendido completamente o que ele queria dizer. Agora, entendia. Preciso te perguntar uma coisa. A doutora. Vanessa continuou. Você tem consciência de que, ao protocolar isso formalmente,
Vai iniciar um processo que vai expor seu nome publicamente dentro da empresa? Tenho. E que pode haver pressão para que você recue. Já está havendo. Sara descreveu a nova regra que havia sido aprovada, a manobra que a impediria de atuar na manutenção pesada. A auditora anotou. Isso é relevante. Pode caracterizar retaliação antecipada, o que é igualmente irregular. Ela fechou o bloco de notas. Vou registrar tudo isso hoje. A partir do protocolo, a empresa entra em obrigação de resposta formal e os documentos ficam protegidos sob custódia do órgão. Ninguém dentro da Metal Prime pode fazê-los desaparecer. Sara sentiu algo se soltar no peito. Não era euforia. Era o alívio específico de quem havia carregado algo pesado por tempo suficiente para esquecer como era não carregar. Tem mais uma coisa, Sara disse antes de se levantar. O supervisor de engenharia, Hélio. Ele está disposto a dar depoimento, mas vai precisar de proteção formal antes de fazer isso abertamente. Posso providenciar isso. Vou entrar em contato com ele diretamente. A doutora. Vanessa estendeu a mão sobre a mesa. Você fez a coisa certa ao vir aqui, Sara. Sara apertou a mão. Vim porque não havia outra coisa certa a fazer. Quando saiu do prédio, o sol já estava alto e o movimento da rua havia aumentado. Ela ficou parada na calçada por um momento, com a bolsa no ombro e o caderno debaixo do braço, sentindo o peso diferente das coisas agora que parte daquele peso havia sido entregue a mãos que tinham autoridade para sustentá-lo. O celular vibrou. Era Tomás. A mensagem era curta. Rodrigo mandou me chamar na sala dele. O que faço? Sara digitou a resposta sem hesitar. Vai. Não nega nada sobre o almoxarifado. Não confirma nada sobre mim. Se perguntar onde estou, diz que não sabe. É a verdade. 3 pontos apareceram. Depois, ok. Ela guardou o celular e começou a andar em direção ao ponto de ônibus. Havia uma distância longa entre o centro e o bairro industrial. E ela precisava usar esse tempo para pensar no que viria a seguir. Não no que havia feito, que já estava feito, mas no que restava, que ainda estava se formando. Tomás entrou na sala de Rodrigo com as mãos nos bolsos e aquela postura de quem está tentando parecer despreocupado sem conseguir completamente. A sala do diretor de operações era o oposto da sala de Dona Perpétua. Onde a fundadora tinha ordem funcional, Rodrigo tinha demonstração de poder. Mesa larga, cadeira alta, diplomas emoldurados nas paredes que eram mais decoração do que história, e uma janela enorme que dava para o galpão como se o galpão existisse para ser observado de cima. Rodrigo estava de pé quando Tomás entrou. Não indicou cadeira. Ficou parado do lado da mesa com os braços cruzados e aquele sorriso que o aprendiz havia aprendido rapidamente a reconhecer como sinal de que algo desagradável estava prestes a acontecer. Fechando a porta, Rodrigo disse, e não era pedido. Tomás fechou. Você foi ao almoxarifado ontem. Não era pergunta. Fui buscar uma peça para a manutenção. Sob ordem de quem? Da supervisora Cláudia. Rodrigo ficou parado por um segundo que durou mais do que deveria. E você consultou os registros enquanto estava lá? Tomás não respondeu imediatamente. Na cabeça dele, as palavras de Sara ecoavam com clareza. Não nega nada sobre o almoxarifado, não confirma nada sobre mim. Dei uma olhada nos registros da prateleira para confirmar o código da peça. É protocolo padrão. Protocolo padrão. Rodrigo repetiu as palavras devagar, como quem examina uma peça que pode ser falsa. E você não consultou mais nada além disso? Busquei o que precisava buscar. O silêncio que se seguiu foi do tipo que pressiona. Rodrigo era bom nisso. Bom em deixar o silêncio trabalhar por ele, em criar desconforto suficiente para que a outra pessoa preenchesse o espaço com mais do que deveria dizer. Era uma técnica que funcionava com gente que estava com medo. Tomás tinha 17 tipos de medo naquele momento. Mas havia também outra coisa, a imagem de Sara trabalhando de joelhos no chão do galpão, as mãos dentro de uma máquina que ela entendia melhor do que qualquer pessoa naquele prédio, sendo chamada de incompetente por um homem que nunca havia segurado uma chave de fenda na vida. Essa imagem fazia o medo ficar pequeno. Pode ser que eu precise de você num depoimento interno nos próximos dias, Rodrigo disse finalmente, a voz voltando ao tom casual de quem encerra um assunto. Sobre procedimentos do almoxarifado. Sem problema. Tomás respondeu com uma leveza que surpreendeu até ele mesmo.
Rodrigo o dispensou com um gesto. Tomás saiu. Fechou a porta atrás de si e só então deixou o ar sair dos pulmões de uma vez. Sara chegou de volta ao bairro industrial no início da tarde. Não entrou pela Metal Prime. Ficou do lado de fora, numa lanchonete simples que ficava na esquina de frente ao portão principal da fábrica. O tipo de lugar que existe em todas as periferias industriais, com cadeiras de plástico e cheiro de fritura, e um televisor velho na parede que sempre está ligado em canal que ninguém está assistindo. Ela pediu um café e ficou sentada perto da janela, de onde podia ver o movimento no portão da fábrica sem ser notada. Cláudia chegou 15 minutos depois. Sara havia mandado mensagem pedindo que se encontrassem ali, longe das paredes, longe dos corredores, longe de qualquer ouvido que não deveria estar presente. A supervisora sentou com o cuidado de quem sabe que está fazendo algo que não pode ser desfeito depois. Pediu água. Ficou olhando para Sara por um momento antes de falar. Rodrigo chamou uma reunião de emergência para amanhã cedo, com toda a equipe de manutenção. Ela baixou a voz. O assunto oficial é revisão de protocolos. O assunto real, pelo que entendi, é você. Ele vai tentar formalizar minha saída da equipe de manutenção pesada antes que a situação do protocolo possa ser contestada. Isso é o que parece. Cláudia entrelaçou os dedos sobre a mesa. Sara, eu preciso te perguntar uma coisa com honestidade. Pode. Você foi falar com Dona Perpétua? Fui. E foi falar com alguém fora da empresa também? Sara não negou. Fui. Cláudia ficou quieta por um instante. Havia alguma coisa trabalhando por dentro dela, visível na forma como os músculos do rosto se ajustavam entre o que ela sentia e o que estava decidindo fazer com o que sentia. Há quanto tempo você está nessa fábrica? Pouco mais de 1 ano. Eu estou há 18. Uma pausa longa. 18 anos olhando as coisas acontecerem e dizendo para mim mesma que não era da minha conta, que quem precisava resolver, resolveria, que meu trabalho era o meu trabalho e nada além disso. Ela olhou para Sara com uma expressão que tinha cansaço e algo parecido com alívio misturados. Você sabe o que eu descobri nesses 18 anos? Sara esperou. Que quando a gente fica em silêncio tempo demais, o silêncio começa a parecer concordância. E um dia você acorda e não consegue mais separar o que você escolheu calar do que você escolheu aceitar. As palavras chegaram em Sara como um eco de algo que ela havia pensado antes. A mesma coisa que havia reconhecido em si mesma no corredor de manutenção, quando percebeu que o silêncio que havia mantido meses antes havia custado quase demais. Cláudia, Sara disse, você é testemunha de muita coisa que aconteceu nessa fábrica. Se chegar o momento em que precisam do seu depoimento, você estaria disposta? A supervisora ficou em silêncio por um tempo que foi suficiente para que Sara entendesse que a pergunta era grande. Não era uma pergunta sobre fatos. Era uma pergunta sobre coragem, sobre o tipo de escolha que não tem volta, sobre se 18 anos de cautela eram pesados demais para serem colocados de lado de uma vez. Sim, Cláudia disse finalmente. Estou. Sara assentiu. Não sorriu. Havia uma seriedade naquele momento que o sorriso quebraria. As duas ficaram em silêncio por um instante, olhando pela janela para o portão da Metal Prime lá fora. O turno da tarde estava começando. Os operadores entravam com aquele passo cadenciado de quem conhece o ritmo do próprio trabalho. As máquinas, do outro lado daquelas paredes, estavam funcionando, inclusive a prensa central, que havia sido devolvida à vida por mãos que um homem havia chamado de incapazes. Tem uma coisa que eu nunca te contei, Cláudia disse de repente, com uma voz ligeiramente diferente, como quem decide contar algo que ficou guardado tempo demais. Sara virou para ela. Quando você foi contratada, há 1 ano, Rodrigo foi contra. Disse que não havia vaga para o seu perfil, que a equipe de manutenção estava completa. Cláudia pausou. Foi Dona Perpétua quem aprovou sua contratação. Ela leu seu currículo pessoalmente e disse que queria você aqui. Sara ficou imóvel. Dona Perpétua nunca te contou isso? Não. Ela raramente conta. Mas ela vê. Cláudia olhou para Sara com aquela expressão de quem entrega uma verdade que foi guardada por muito tempo. Ela sempre viu o que você é, Sara. Desde antes de você chegar. O café na xícara estava frio. A televisão no canto transmitia algo que ninguém ouvia. Lá fora,
O portão da Metal Prime continuava recebendo o turno da tarde como se fosse um dia qualquer, mas não era. E Sarah sentiu pela primeira vez em muito tempo que o peso que havia carregado sozinha, o peso de ser invisível, de ser subestimada, de provar a cada dia aquilo que outros recebiam de graça apenas por ocupar o espaço certo, havia começado, devagar e decisivamente, a mudar de forma. Não havia desaparecido. Esse tipo de peso nunca desaparece de uma vez, mas havia começado a se tornar outra coisa. Havia começado a se tornar força. A convocação chegou numa manhã em que o céu sobre o bairro industrial estava baixo e cinza, do tipo que não chove, mas também não abre. Apenas pesa sobre tudo como um aviso de que algo está prestes a mudar. Sarah recebeu a mensagem de Dona Perpétua diretamente, sem intermediário, sem secretária. Apenas um texto simples no celular. Preciso que você esteja aqui às 9 da manhã. Vai haver uma reunião. Sua presença é necessária. Ela leu 3 vezes, não pela dificuldade de entender, mas pelo peso do que estava nas entrelinhas. Necessária era uma palavra que Dona Perpétua não usaria sem intenção. Antes de sair de casa, Sarah abriu a carteira e olhou para a fotografia. O pai com o avental. Ela com a chave grande demais para a mão pequena. A oficina ao fundo, com aquela luz amarela de fim de tarde que ela ainda conseguia sentir na memória, como se fosse temperatura e não imagem. Hoje, ela disse em voz baixa, para ninguém além daquela fotografia. Fechou a carteira e foi. Ela chegou a Metal Prime com antecedência suficiente para encontrar Cláudia no corredor de acesso, antes que qualquer outro funcionário estivesse por perto. Era necessário resolver algo antes que o dia começasse de verdade. Cláudia, ela disse, direto ao ponto. Quando Rodrigo interrogou o Tomás sobre o almoxarifado, ele disse que a solicitação da peça havia sido sua. Eu pedi que ele dissesse isso porque era o protocolo correto de qualquer maneira. Qualquer solicitação de manutenção passa pela supervisão. Mas precisava que você soubesse, caso ele venha falar com você. Cláudia não demonstrou surpresa. Ele já veio. Sarah ficou parada. Quando? Ontem, no final do turno. Perguntou se eu havia autorizado a retirada da válvula VCF7. Uma pausa. Eu disse que sim. Que era procedimento de manutenção emergencial e que estava dentro da minha alçada como supervisora de turno. As duas se olharam por um momento. Você não sabia que eu havia pedido aquilo, Sarah disse. Não sabia naquele momento? Cláudia sustentou o olhar sem desviar. Mas sei quem você é. E sei o que estava em jogo. E 18 anos de silêncio já chegaram ao fim. Ela ajeitou o crachá no uniforme com um gesto simples e definitivo. Pode seguir. Sarah assentiu. Havia algo naquela mulher que havia mudado nos últimos dias. Não na aparência, não nas palavras, mas numa camada mais funda, como se ela tivesse reorganizado alguma coisa por dentro que havia ficado torta por tempo demais. A sala de reuniões da diretoria era diferente do aquário de vidro do mezanino. Ficava no térreo do setor administrativo, sem janelas para o galpão, com uma mesa longa o suficiente para acomodar todas as partes que Dona Perpétua havia convocado naquela manhã. Quando Sarah entrou, já havia outras pessoas sentadas. A doutora Vanessa Cordeiro, da Auditoria Fiscal, estava num dos lados com uma pasta fechada à sua frente. Hélio estava numa das cadeiras da lateral, com as mãos sobre a mesa e aquela postura de quem chegou cedo porque não conseguiu dormir. Um homem que Sarah não conhecia, de terno discreto, estava ao lado da auditora. Ela deduziu que era assessor jurídico antes mesmo que alguém o apresentasse. Rodrigo entrou 2 minutos depois. Viu Sarah, viu a auditora, viu o assessor jurídico. E pela primeira vez desde o dia em que a prensa havia parado, a expressão dele não tinha certeza dentro. Dona Perpétua entrou por último. Não havia urgência no passo dela, mas havia uma gravidade que organizou o silêncio da sala de um jeito que nenhuma palavra teria conseguido. Ela se sentou na cabeceira, colocou as mãos sobre a mesa e falou sem preâmbulo. Vamos começar. A doutora... Vanessa abriu a pasta e apresentou o protocolo formal que havia sido registrado 2 dias antes. Cada documento, cada fotografia dos registros do almoxarifado, os formulários originais que Hélio havia guardado, o laudo preliminar sobre a válvula quebrada e as marcas do extrator de torque, o registro da retirada do sensor de sobrepressão.
Rodrigo ouviu tudo com aquela contenção de quem está calculando cada reação em tempo real. Quando a auditora terminou, ele abriu a boca pela primeira vez. Esses documentos foram obtidos por uma funcionária sem autorização para acessar arquivos administrativos. Isso invalida? Esses documentos foram entregues voluntariamente por um supervisor de engenharia que os manteve sob sua guarda pessoal. A doutora Vanessa interrompeu com uma calma absoluta. A forma de obtenção está plenamente documentada e dentro dos parâmetros legais. Ela virou uma página. Além disso, a irregularidade mais grave aqui não é contratual. É de segurança. A remoção deliberada de um sensor de sobrepressão de um equipamento de grande porte coloca em risco direto os trabalhadores do chão de fábrica. Isso é matéria de fiscalização obrigatória, independentemente de qualquer outra questão. O assessor jurídico, ao lado dela, acrescentou com a voz neutra de quem lida com fatos, não com emoções. A empresa responde solidariamente pela integridade dos equipamentos de segurança. A responsabilidade individual de quem removeu o dispositivo é apurada em paralelo, mas não isenta a empresa da obrigação institucional. Rodrigo mudou de postura na cadeira. Era um movimento pequeno, mas Sara o notou. Era o movimento de alguém que estava perdendo terreno e ainda não havia encontrado a saída. Hélio, Dona Perpétua disse, virando para o supervisor de engenharia pela primeira vez desde que a reunião havia começado. Hélio respirou fundo. O extrator de torque do armário especializado foi retirado sem registro formal. Eu sei quando foi retirado porque verifico aquele armário semanalmente como protocolo de inventário. Ele falou de forma direta, sem olhar para Rodrigo. Posso confirmar a data da retirada e que a ferramenta foi devolvida no dia seguinte à parada da prensa central. Isso é a palavra de um funcionário que... Rodrigo! A voz de Dona Perpétua não foi alta. Não precisou ser. Era o tipo de voz que existe há décadas num ambiente e que carrega dentro dela tudo que foi construído e tudo que pode ser desfeito. Você vai ouvir até o fim. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da reunião inteira. Rodrigo ficou quieto. Foi então que a porta da sala se abriu e Cláudia entrou, com Tomás um passo atrás. Sara não havia combinado aquilo. Olhou para Cláudia com uma pergunta nos olhos que a supervisora respondeu com um movimento quase imperceptível da cabeça. Eu decidi vir. Eles se sentaram. Cláudia colocou sobre a mesa um envelope que Sara não havia visto antes. O que é isso? Dona Perpétua perguntou. São os registros de turno das últimas semanas. Cláudia respondeu com a voz firme de quem praticou as palavras, mas as sente de verdade. Neles estão anotadas todas as anomalias que observei nos equipamentos nos dias anteriores à parada da prensa. Pequenas variações que, isoladas, pareciam ruído. Juntas, indicam que o sistema estava sendo manipulado de forma gradual. Uma pausa. Eu deveria ter escalado isso antes. Não escalei. Esse silêncio foi meu e eu assumo. A honestidade daquelas últimas palavras chegou na sala de um jeito que ninguém havia esperado. Não era defesa. Era responsabilidade. O tipo raro que aparece quando alguém decide ser maior do que o medo que carregou por muito tempo. Tomás, ao lado dela, colocou na mesa as fotografias dos registros do almoxarifado que havia tirado com o celular pessoal. 3 retiradas. Datas diferentes. Mesma inicial. Nenhuma com assinatura completa conforme o protocolo exige. O assessor jurídico recolheu cada documento com a metodicidade de quem sabe exatamente o que está construindo. Rodrigo olhou para a mesa, para os documentos, para as pessoas ao redor. E pela primeira vez naquela reunião, algo mudou completamente na expressão dele. Não era mais cálculo. Era o reconhecimento silencioso de quem entende que o chão que havia sob os pés não existe mais. Dona Perpétua, ele disse, e a voz saiu diferente, mais baixa, sem a armadura que havia carregado desde que entrou. Eu posso explicar, Rodrigo. Ela o interrompeu com o mesmo tom calmo de antes, mas dessa vez havia algo diferente dentro dele. Não autoridade de fundadora, mas dor de mãe. O tipo de dor que não grita porque não sobrou energia nem para isso. Eu te assisti crescer nessa fábrica. Trouxe você aqui quando você ainda não chegava na altura dessa mesa. Apresentei a cada funcionário como meu filho e pedi que te respeitassem. Ela fez uma pausa longa.
E você usou tudo isso para tentar destruir o que levei a vida inteira para construir. A sala ficou completamente imóvel. Rodrigo não respondeu. Não havia resposta possível para aquelas palavras ditas com aquela voz. A reunião terminou com encaminhamentos formais que o assessor jurídico registrou em ata. A nova regra de manutenção aprovada dias antes seria suspensa imediatamente, sujeita à revisão pelo departamento jurídico da empresa em conjunto com a fiscalização do trabalho. O afastamento preventivo de Rodrigo das funções de diretor de operações seria comunicado ao conselho ainda naquela tarde. A auditoria completa dos equipamentos de segurança da fábrica começaria na semana seguinte. Quando as pessoas começaram a sair, Dona Perpétua pediu que Sara ficasse. Elas ficaram sozinhas na sala com a mesa longa e os documentos ainda espalhados sobre ela. A fundadora ficou sentada na cadeira da cabeceira, olhando para Sara com aquela expressão de quem tem muito a dizer e está escolhendo com cuidado o que dizer primeiro. Cláudia me contou. Dona Perpétua disse que eu aprovei sua contratação e que você não sabia. Soube ontem. Você não perguntou por quê. Ainda não tive a chance. A fundadora assentiu devagar. Li seu histórico quando seu currículo chegou. 20 anos de experiência em manutenção industrial. Certificações que a maioria dos engenheiros não tem. E uma linha no final do currículo que me chamou a atenção. Filha de mecânico, aprendi o ofício antes de aprender a ler. Ela pausou. Soube naquele momento que você entendia as máquinas de um jeito que não se aprende em sala de aula. E sabia que a Metal Prime precisava disso mais do que de qualquer diploma na parede. Sara sentiu algo se mover por dentro. Não era choro. Era algo anterior ao choro. O momento em que a emoção ainda não encontrou forma, mas já existe inteira, pesada e quente dentro do peito. Meu pai. Ela começou. E a voz saiu levemente diferente do habitual. Seu Arthur. Dona Perpétua disse o nome. E Sara ficou imóvel. Estava no currículo. O nome da oficina onde você aprendeu. Sara olhou para a fundadora. A senhora conhecia ele? Não pessoalmente. Dona Perpétua sustentou o olhar. Mas conheço o tipo de pessoa que forma outra pessoa assim. Ela fez um gesto suave em direção a Sara, abrangendo tudo o que ela era naquele momento. Isso não acontece por acidente. Isso é herança. A melhor que existe. A sala ficou em silêncio. Lá fora, pelo corredor, o som da fábrica chegava amortecido. O ritmo das máquinas, das esteiras, do trabalho que continuava acontecendo como sempre havia acontecido, indiferente a tudo, fiel apenas à sua função. A prensa central funcionava, e Sara estava de pé. Semanas depois daquela reunião, a Metal Prime Industrial tinha uma aparência diferente. Não nos tijolos, não nas máquinas, não no portão largo que recebia os caminhões de madrugada. A estrutura era a mesma, mas havia algo no ar do galpão que havia mudado. Uma leveza que ninguém saberia nomear com precisão, mas que todos sentiam nas solas dos pés, quando caminhavam pelo chão de trabalho. Era o que acontece quando um peso invisível é retirado de um ambiente. O espaço não muda, mas a forma de respirar dentro dele muda completamente. A auditoria dos equipamentos havia sido concluída. O sensor de sobrepressão havia sido reinstalado com o acompanhamento formal da fiscalização. Cada máquina do galpão havia sido inspecionada, certificada e documentada. Os operadores haviam voltado ao ritmo pleno, e a prensa central, aquela estrutura de 6 metros que havia parado tudo e iniciado tudo ao mesmo tempo, trabalhava com uma regularidade que beirava o silêncio, como uma máquina que finalmente havia encontrado o passo certo. O contrato com a Ferrão Componentes havia sido renovado. Não apenas mantido, renovado por um período mais longo do que o anterior, com condições que a Metal Prime não havia conseguido em nenhuma negociação dos últimos anos. Dona Perpétua havia conduzido aquela negociação pessoalmente, saindo do afastamento parcial com uma determinação que surpreendeu até quem a conhecia há décadas. A proposta de venda dos 30% das operações havia sido retirada de pauta pelo próprio Conselho antes mesmo de ser votada, quando os documentos da auditoria tornaram público o contexto em que havia sido apresentada. Rodrigo Lacerda havia deixado a diretoria de operações.
Não havia sido uma saída simples nem rápida. Havia processos, havia documentos, havia o peso burocrático que acompanha qualquer decisão dessa magnitude dentro de uma empresa com décadas de história. Mas havia sido definitiva. O assessor jurídico que havia estado naquela sala de reunião continuava trabalhando nos desdobramentos formais e a docurata. Vanessa Cordeiro havia garantido que cada irregularidade estava devidamente registrada nos órgãos competentes. A nova regra de manutenção, aquela que havia sido aprovada com tanta pressa e tanta intenção, havia sido formalmente revogada. A comunicação oficial havia chegado por escrito para cada membro da equipe de manutenção, com uma linguagem técnica e neutra que não dizia nada além do necessário. Mas todos que a leram sabiam exatamente o que estava por trás de cada linha. Sara soube de tudo isso aos poucos, da forma como as coisas verdadeiras chegam, não de uma vez, não com fanfarra, mas em camadas, cada uma assentando antes que a próxima viesse. Naquela manhã específica, ela estava na sala de manutenção quando Tomás bateu na porta com uma expressão que ele ainda não havia aprendido a esconder. Aquele tipo de felicidade jovem que transborda antes que a pessoa decida se vai ou não demonstrá-la. O contrato da Ferrão foi confirmado. Ele disse mal entrando. Ouvi Cláudia falando com a supervisão de produção agora há pouco. Sara estava com uma chave na mão, calibrando um instrumento de medição que havia chegado novo no dia anterior. Ela não parou o que estava fazendo imediatamente. Terminou o ajuste, conferiu a leitura, anotou no caderno. Só então pousou a chave sobre a bancada. Bom, ela disse. Tomás esperou por mais, e quando percebeu que mais não viria, soltou uma risada pequena, genuína. Só isso? Bom, é o que é. Mas havia algo no canto dos olhos de Sara que não estava na voz. Bom é suficiente, Tomás. Aprende isso cedo. Ele ficou parado na porta por um momento, com aquela expressão de quem está aprendendo não uma técnica, mas uma forma de ser. Sara, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você sabia que ia dar certo? Desde o início, quando você guardou a válvula no bolso e não falou nada? Você sabia que ia chegar até aqui? Sara ficou olhando para a bancada por um instante antes de responder. Não sabia se ia dar certo. Sabia que precisava ser feito. Uma pausa. São coisas diferentes. Muita gente espera ter certeza do resultado antes de fazer o que precisa ser feito. E fica esperando para sempre. Tomás assentiu devagar, como quem guarda uma frase em algum lugar seguro dentro da memória. Vai trabalhar, Sara disse, com uma leveza que ele já havia aprendido a reconhecer como carinho. Ele foi. Dona Perpétua mandou chamar Sara no início da tarde. Dessa vez não era uma reunião. Era a mesma sala de sempre, com a janela que dava para o pátio de carga, mas sem documentos sobre a mesa, sem terceiros, sem pauta formal. Era apenas uma conversa, o tipo que existe entre duas pessoas quando tudo que precisava ser resolvido já foi resolvido, e o que sobrou é o que sempre esteve por baixo de tudo. A fundadora tinha um envelope sobre a mesa. Empurrou em direção a Sara quando ela sentou. Sara abriu. Era uma carta de nomeação formal. Coordenadora de manutenção industrial da Metal Prime, com assinatura de Dona Perpétua e do Conselho. Ela ficou olhando para o papel por um tempo que foi além da leitura. Não é favor, Dona Perpétua disse antes que Sara pudesse falar. É o cargo que deveria existir aqui há mais tempo do que eu gostaria de admitir. E a pessoa certa para ocupá-lo estava aqui embaixo, consertando o que outros quebravam, sem pedir reconhecimento nenhum. Sara dobrou a carta devagar. Dona Perpétua, eu preciso te dizer uma coisa, diz. Quando entrei nessa fábrica, eu precisava de trabalho. Precisava pagar conta, precisava continuar. Não vim com nenhum plano, não vim com nenhuma intenção além de fazer meu trabalho direito. Ela pausou. Mas teve um dia, ainda no começo, que eu quase fui embora. Achei que não valia a pena ficar num lugar onde precisava provar todo dia o que outros recebiam como dado. O que fez você ficar? Sara pensou por um momento. A resposta verdadeira não era rápida, porque a verdade raramente é. As máquinas, ela disse. Entrei naquele galpão um dia cedo, antes do turno, e fiquei olhando para a prensa central funcionando. Aquele ritmo, aquele peso, aquela precisão toda. E pensei no meu pai. Em quantas máquinas ele havia colocado para funcionar ao longo da vida, sem que ninguém soubesse o nome dele. Ela olhou para Dona Perpétua.
Pensei que desistir daquele lugar seria desistir de tudo que ele havia me dado. E não consegui fazer isso. Dona Perpétua ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz estava num registro que Sara nunca havia ouvido nela antes. Mais suave, mais interna, como se viesse de um lugar que raramente tinha permissão para aparecer. Eu construí essa fábrica depois de perder meu marido. Tinha pouco dinheiro, tinha dívida, tinha um filho pequeno e não tinha ninguém que acreditasse que daria certo. Uma pausa longa. Me disseram que fábrica não era lugar de mulher, que eu devia vender o terreno e começar algo menor, algo mais adequado. Sara ouviu em silêncio. Não vendi. Dona Perpétua olhou pela janela para o pátio lá embaixo, onde um caminhão estava sendo carregado com a produção do turno. E hoje essa fábrica emprega centenas de famílias. Ela virou para Sara. Sabe o que aprendi nesse tempo todo? O quê? Que as pessoas que dizem que algo não é lugar de mulher geralmente estão com medo de descobrir o que acontece quando a mulher entra. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era do tipo que existe quando duas pessoas reconhecem uma na outra algo que raramente encontram no mundo lá fora. Sara olhou para o envelope na mão. Olhou para a janela. Lá fora, o pátio de carga funcionava com o movimento honesto do trabalho real. E dentro do galpão, que ela sabia estar do outro lado daquela parede, a prensa central produzia com aquele ritmo constante de máquina que voltou ao lugar certo. Ela pensou no pai, na oficina pequena, na chave grande demais para a mão de menina, no de novo que ele dizia quando ela errava, e no agora você sabe quando ela acertava. Nunca havia precisado ouvir que era capaz. Havia aprendido a ser capaz antes de aprender que existia gente que duvidaria disso. E essa era a herança. Não estava em nenhum papel, não tinha valor de mercado, não podia ser roubada por nenhuma manobra de diretoria. Estava nas mãos, estava na forma de ouvir uma máquina, estava em cada problema resolvido em silêncio, enquanto outros riam. Estava em tudo que seu Arthur havia passado para ela sem nunca chamar de presente, porque para ele era apenas o que se faz. Você ensina o que sabe. Você passa a chave para a mão de quem quer aprender. E você diz, tenta. Sara guardou o envelope na bolsa. Aceito, ela disse. E era a palavra certa. Simples, direta, sem adorno. O idioma que ela sempre havia falado. O mesmo que o pai havia falado. O mesmo que as máquinas entendem. Te lo dan cuando abres más de 150 cofres. Ah, bueno, pero en un segundo ya se pasaba el Minecraft. No, pero está bien, no, mira, con la comida, con los ingredientes yo estoy... Te lo traje para que cuando lo veas me recuerdes. No va a pasar, no te voy a recordar con eso. Yo voy a decir, ¡ay, el que me dijo mascota! Cuando vea eso, así que mejor llévatelo para tu casa. Pero te traje un cuerno y todo. Mira, agradezco el cuerno. Me da más personalidad. Sí. Sí. Sí, lo Sí. entiendo. Lo demás no, lo demás es avaricia. Lo demás es demasiado. Así que aprovecha, mira. No lo puedo quitar. Aprovecha que estamos en paz. Aprovecha que acepté tu trueque a NPC. Y que quede ahí, ¿ok? Mira, te lo voy a poner aquí encima de la mesa para que te ilumine, porque me da tristeza que estés así. Ok, lo acepto. Y cuando vuelva, me lo regresas, ¿va? Ok. Bye, te quiero Adiós, mucho, adiós. pórtate bien. Adiós, NPC número 1. Pa' que vuelvas conmigo. Vamos a... Volviste en el mejor momento. Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Chica, eres una zapa. Quiero la pala de... Ah, necesito vacas. Chat.
Necesito vacas, subir a... Ay, no, no quiero ir para allá, ya está. Uy, cuando se entere que me gustan las mujeres chicas se le va a caer el mundo. Oh. Me da pena cómo suena. Big communication, tell me what you want. That's a vibration. Show me why. Oye, la Martu, ¿en qué anda? ¿Alguien me hace metagaming y me dicen que anda la Martu? Como que ahora pienso cerrar. ¿Me estás echando? Show me why. Happy, raising my body, raising. I feel the rush, addicted to your touch. It's so good, it's so good. Quiere materiales para construir. Ah, pregúntale qué quiere, en una de esas yo la encuentro. So good, so good, it's so good. Pero no es necesario que tú estés aquí como todo el rato. Si tú eres la que manda los clips. Entonces si alguien saca clips, después los sube. Y no, ¿qué es esto? You got my heartbeat racing my body. No me lo puedo llevar. Chica, chica, por favor. Vente conmigo, por favor. Vente conmigo. Vente conmigo. Yo lo quiero. ¿Cómo me lo puedo llevar por la casa? It's so good. It's so good. It's so good. Yo ando con un cuchillo y un sueño un poco. Craftea un leash. ¿Qué es un leash? Me gustaría que no se me escuchara el teclado, pero... ¡No existe! Ey, espera, me estaba viendo una... Ah, no, pensé que era nada, que me iba a robar. Pussy so good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best life of my life. Just take my money. Please take my money. Tan rica, no te hacerla no. De romper el nicho, pero no sentí dolor. La hago prr, en la prr. Locura. ¿Qué pasa? ¿Yo cómo lo saco? So good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take Mama Annie. Okay. Es que ustedes no saben de... Ustedes no saben de música. Ay, ay, ay. Pussy so good, I want to cry, ay, ay. This is the best sex of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. ¿Alguna de estas tiene que ser? ¡Ay, que puedo hacer tecito! Celery. ¿Y esto? Blackberry.
¿Y esto? Coliflor. Nah. Chiquillos, vamos a tener la media granja. Ay, ay, ay. ¿Y esto qué? Yo no me puedo llevar uno de esto a mi casa. Sí. Me puedo llevar a mi casa. ¿Que bailaste Rapa Nui en cuarto medio? Sí, no solo en cuarto medio. Yo bailaba folclore. Y tuve que ir a Cochabamba a bailar. A bailar. A bailar pascuense. Mira, mira, ¿qué es esto? Lima. Ay, chiquillos, creo que me van a tener aquí todo el día pegada. Increíble. Spinach. Tengo una espinaca. ¿Qué cojones es esto? ¡Una aldea! Sponsor. Hola. Nos vamos pero chetados de aquí, chicas. Lo que sí necesito... Hola. No tengo espacio. Chili pepper. Semillas de tomate. Espárragos. Una caja de música. Bueno. El de LGBT. ¿Qué tiene de rara? Ay, déjame pasar. No tiene una polla.